O vício pode estar presente por conta de emoções que não estão funcionais. O que esse vício cobre? Aí entra a hipnoterapia. O que esse vício está cobrindo de emoção que você não tem? Que emoções estão disfuncionais dentro de você? Olá, meu nome é Felipe Gonzalez e essa é mais uma edição do programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. Um programa semanal, um programa que visa te ajudar a viver mais leve, de forma mais realizada e mais plena e de forma 100% natural. O programa de hoje se chama Você Sem Vícios. E esse programa tem esse nome porque eu recebo em consultório muitas pessoas reclamando dos mais diversos tipos de vícios. Vícios como videogame, né? Acredite, videogame. Vícios como jogos de azar, vícios como pornografia, diversos tipos de vícios aí que impedem a pessoa de viver mais leve, mais feliz. Mas tem saída, tem saída. E a saída não é só por meio de remédios. Como eu sempre digo em todos os programas, eu sou hipnoterapeuta clínico, eu não sou psiquiatra. Mas a hipnoterapia é uma outra via que permite com que você viva muito melhor, muito mais em paz, de forma muito mais plena e sem remédios, sem drogas, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você ainda não me conhece, te convido a me conhecer, a assistir os outros programas, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito de cada um dos conteúdos. Eu tenho já diversos tipos de conteúdos, depressão, ansiedade, dependência emocional e por aí vai. Então, muitos e muitos conteúdos já que estão gravados nas redes, você pode me acessar depois. Mas hoje a gente vai falar sobre vícios. Combinado? O que é um vício? Qual que é a definição de um vício? O vício é um comportamento que você executa mesmo você sabendo que ele é ruim. É um comportamento que você executa mesmo você sabendo que ele é ruim. Por exemplo, um fumante. Um fumante sabe que o cigarro faz mal. Um fumante sabe que o cigarro mata. E nem por isso ele consegue parar de fumar. Um adicto de cocaína sabe que colocar aquele pó para dentro do nariz mata. E nem assim ele consegue parar de fazer aquilo. Então o que é um vício? É algo que você sabe que é nocivo, mas continua fazendo mesmo assim. O vício é o quê? O vício a gente pode falar que é um hábito. Porque quando a gente fala de neurociência, no cérebro, as mesmas redes do hábito são as mesmas redes do vício. O que é um hábito? Eu sei que hoje é um tema cabeludo, então quem quiser pegar papel e caneta aí, porque eu sei que o tema é mais tenso aqui hoje, tá bom? O que é um hábito? O hábito é algo que você faz repetidas vezes até aquilo ficar automatizado. Eu sempre falo nos meus programas que o cérebro gosta de automatizar tudo. Por quê? Porque pensar cansa. Pensar gasta energia. Pensar gasta ATP. Esquece, você não precisa decorar isso. Eu não falo de biologia aqui, de fisiologia e companhia. Não. ATP, adenosina trifosfato, mas eu deixo pra lá. Pensar cansa, pensar gasta energia. O cérebro é um órgão tão pequeno, pesa só 2 quilos. Eu, por exemplo, tenho 78. Comparativamente, 2 quilos com 78 não é nada. Mas o cérebro é tão leve, mas ao mesmo tempo gasta 1/3 da energia que vai para o corpo todo. Então o cérebro automatiza as coisas. E como é que o vício se forma? O que acontece num vício, por exemplo? O ambiente, por exemplo, ajuda a formar o vício. Né? O ambiente ajuda a formar o vício. Eu lembro quando eu era mais jovem, há muitos anos atrás, fumar era bacana. E eu tinha muitos colegas que fumavam. E o ambiente favorecia você fumar. Eu era da época que podia fumar em balada, podia fumar em bar, podia fumar em restaurante. E ficava aquela galera toda fumando. Então, o ambiente ajuda você a entrar nesse automatismo do hábito e do vício. Então, o ambiente faz muita diferença. Então, uma pessoa, por exemplo, às vezes me procura e fala: Felipe, eu quero parar de fumar. Mas ela trabalha numa empresa que tem um fumódromo que é super bacana.
que tem ali máquina de café no fumódromo, que é ao ar livre, que tem um monte de coisas legais, tem televisão, etc. Você acha que a pessoa vai parar de fumar? Não vai. Tem vários componentes do vício, mas um dos grandes componentes do vício é o ambiente, né? O ambiente. E a coisa fica automatizada. Então, por exemplo, a primeira vez que um fumante bota um cigarro na boca, o cigarro é horrível, o pulmão fica quente, a boca fica quente, o dedo fica quente. E é ruim. Mas aí falam pra você, vai, dá mais uma tragada que acostuma. E você vai lá e confia no teu amigo e dá mais uma tragada, que é amigo, né? E você vai dando várias e várias tragadas. Até que chega uma hora que você vai no meu consultório, como foi um cliente outra semana, ele estava fumando 4 maços de cigarro por dia. E tem uma diferença entre ele quando botou o primeiro cigarro na boca e quando ele botou esses 4 maços, são 20, né? Por maço. 80 cigarros por dia. Ou seja, isso está mais do que automatizado no cérebro dele. O vício é um automatismo, alimentado pelo ambiente e por outras coisas. Como é que o vício é formado? Você tem um mecanismo de reforço, né? Os amigos te falando, não, é isso aí, cara, mais um, ou mais um gole, ou mais uma cheirada, ou mais um comprimido, mais uma tragada. E cada vez que você faz, todo mundo, palmas, palmas. Não é assim? Videogame, como é que você se vicia nisso? Hoje tem muito adulto viciado. Você entra naquele mundo ali, é um mundo à parte. E você começa a competir, você começa a ganhar. E você compra roupas, né? Hoje eu vi que dá até para comprar roupa nos jogos, né? E você entra naquele ambiente e quando você começa a ganhar, você vai competindo e você não consegue sair, porque é um ciclo vicioso. Eu estou indo leve já, mas eu vou falar o nome de tudo isso, por que isso acontece. Então, ele se forma por reforço, ele se forma por recompensa, o vício. O vício pode estar presente por conta de emoções que não estão funcionais. O que esse vício cobre? Aí entra a hipnoterapia. O que esse vício está cobrindo de emoção que você não tem? Que emoções estão disfuncionais dentro de você? Será que você fuma para cobrir a falta de amor que você não recebeu na infância? E tem um buraco vazio no teu peito, então você tem que cobrir com algo. E você não sabe com o que cobrir. Vai fumaça mesmo. E teu vício, tua compulsão alimentar? O que tem por baixo? O que essa comida está te dando que você não teve antes? O que ela está te proporcionando que você não teve na infância? Percebe como é esse tecido? Um tecido de reforço, de recompensa, de emoções. Tudo isso está por trás do mecanismo do vício. Mas a coisa mais interessante para você entender é algo chamado dopamina. Não precisa decorar, mas é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? A gente pode chamar que é um agente químico do seu cérebro. Todo mundo já ouviu, né, de endorfina, serotonina. Um deles é a dopamina. A dopamina faz várias coisas, ela media várias coisas no seu cérebro. Mas a principal coisa que a dopamina faz, ela cuida do mecanismo de recompensa, de você se sentir recompensado por algo. Então, quando você conclui uma tarefa, a dopamina dispara. Ou quando você acha que vai concluir a tarefa. As coisas mudaram um pouco. Quando você passa de fase num jogo, a dopamina dispara. Quando você vai para um local novo, a dopamina dispara. Então ela dispara por várias coisas interessantes e outras nem tão interessantes assim. A pessoa ela não é viciada em pornografia, em jogos ou em bebida. Ela é viciada em ter mais dopamina no cérebro. A dopamina é algo que você pode ter ela a longo prazo ou a curto prazo. A curto prazo é isso, não, vou comer 42 pedaços de pizza. A curto prazo é eu vou cheirar essa carreira de cocaína. A curto prazo eu vou fumar mais esse cigarro. E quando você fica com essas, vamos chamar assim, para deixar bem no simples. Quando você fica com essas dopaminas a curto prazo, quando você fica com esse excesso de dopamina rápida no cérebro, tua régua fica muito alta. Como assim? Atende muitos casos de pessoas viciadas em pornografia que chegam em casa e não conseguem depois ter relação sexual dentro de casa. Porque o que ela consome de pornografia é um nível, entre aspas, tão alto
São coisas tão colossais que quando ela vai para o mundo normal, ela não consegue mais ter relação sexual. Naquele mundo de pornografia, as pessoas com os corpos perfeitos, etc, etc, etc. E se acha de tudo na internet. E você se acostuma, a régua do cérebro fica alta, você se acostuma com esse tipo de dopamina, quando você vai para o mundo real, a coisa não funciona. Ou uma criança que joga videogame o dia inteiro, N recompensas, tudo colorido, um mundo mágico, lindo ali, né? Você compra tênis, você compra boné, e é caríssimo comprar os adereços para os seus personagens do jogo. E aí uma criança é acostumada a isso desde cedo. E os jogos hoje, o jogo online não tem pause, você não pode pausar o jogo. Se você pausar o jogo, você perde. Olha que loucura, né? Se você pausa o jogo, você perde. E aí quando você chega para uma criança dessa, tira ela desse ambiente e fala, vamos brincar de peão, o que você acha que acontece com a criança? Ela está acostumada com a dopamina tão alta. Ela está com um nível emocional tão forjado, tão artificial. Ela tem tantos reforços e recompensas nesse mundo virtual enlouquecido, que quando você fala para ela, vamos brincar de amarelinha ou de peão, ela simplesmente chora. Por quê? Porque ela já está viciada nisso. Faz sentido, pessoal? O pessoal que está nas redes aqui, comenta comigo. Se tem algum cliente aqui assistindo, amigos aqui. Então é um mecanismo, o vício é um mecanismo cerebral. É um mecanismo de ganhos e de recompensas. E é um mecanismo que eu quero trazer aqui para você, algo que quando você entende como isso funciona, você consegue frear um pouco. Quando você entende como funciona, você consegue sair desse cérebro emocional. Não citei muitos detalhes hoje, mas o nosso cérebro é eminentemente primitivo e emocional. Ele é instintivo e emocional, melhor dizendo. E você consegue frear esse negócio. Você tem que usar essa parte aqui que você tem da frente do cérebro, que os animais não têm. Os animais sim têm uma parte da frente do cérebro, mas não é como o nosso córtex pré-frontal, que foi a última área do cérebro que foi desenvolvida, que ajuda você a pensar difícil, ajuda você a tomar decisões difíceis, ajuda você a ponderar o seu dia a dia. Faz sentido? E quando você entende esse mecanismo, e quando você fala, opa, entendi, é por aqui que a banda toca, né? Você, quando coloca o olhar em cima disso, você fala, pô, e aí? O que eu tô querendo com isso? Porque até anotei aqui no meu papel, aqui, ó. Você tem os hábitos e você tem as emoções. Como estão esses hábitos e como estão essas emoções? Eu tô fumando pra quê? Eu tô fumando pra ter aprovação? Hoje virou a moda, como é que é? Fumar aquele cigarro eletrônico, né? O povo fala fumar pendrive, né? O mesmo mecanismo que era quando eu era garoto, quando eu tinha 15, 16 anos. Só que é difícil responder isso. É difícil demais responder isso. Por que você tem esse vício? Você pergunta para si mesmo. Por que você tem isso? Eu fumo cigarro para ter aprovação. E a maconha? Você começou fumando quando? O que aconteceu? Será que era algum senso de pertencimento? Pô, eles fumam, eu também preciso fumar. E é difícil você responder essa pergunta para mim hoje, ou para você mesmo, não para mim, porque isso está automatizado. E o teu cérebro tem uma função brilhante de não deixar você pensar mais depois que ele automatizou. Pensar cansa, como eu falei. Hoje, por exemplo, se você fala inglês, você fala the book is on the table, você sabe que on tá lá, superfície, mas tem suas exceções, né? Hoje você só fala on the table, in fica estranho. Mas lá no começo, quando te ensinaram as preposições, e é difícil, né, aprender preposição em inglês no começo, né? In é dentro, mas também tem as suas exceções. Não é isso? At, localização, local, né? Mas tem suas exceções. On é sobre, mas tem suas exceções. E hoje você não pensa mais. Por quê? Porque o cérebro fez sua função, uma das suas funções primordiais, que é automatizar os processos. Então hoje é ruim, é difícil você responder a pergunta por que você começou a fazer tudo isso. De onde vem tudo isso? De onde pode vir a compulsão, por exemplo? Eu venho de família espanhola, por exemplo. E eu sei como são os hábitos de famílias espanholas, famílias italianas, etc. Aquelas mesas fartas. Não, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer.
E de repente a sugestão fica. E de repente o hábito fica, puxa, eu preciso comer, porque quanto mais eu comer, mais eu sou aceito, mais minha família me aceita e a coisa fica automatizada. Um exemplo bem simples, bem bobo. Tá fazendo sentido para você? Então, é desse jeito que o negócio funciona. Por que muitas das vezes os tratamentos com remédio não funcionam? Não posso ir contra remédio, não posso falar mal disso, mas posso falar de prática clínica. Muita gente me procura me dizendo, Felipe, eu queria fumar, parar de fumar, e eu usei aquele adesivo de nicotina, ou usei um remédio que me dava nojo, eu botava o cigarro na boca e não rolava. No começo, mas depois eu acostumei. Eu ouço isso direto. O mecanismo do nojo para parar de fumar não funciona. Ou outro mecanismo, né? Vai botar o adesivo de nicotina, ou seja, você continua com a tal da nicotina no corpo. Você só parou de fumar e passou a botar isso no braço. Por que muitas das vezes esses mecanismos não funcionam? Porque você não acessou as raízes, as origens. Você não entendeu os porquês, você não entendeu o que tem por trás. Você não entendeu que isso é disparado, mas talvez, depois desse programa de hoje, o saber disso te dê um pouco mais de luz. Talvez esse programa de hoje, saber um pouco disso, coloque um pouco mais de luz e faça você pensar. Será que eu vou ser mais feliz se eu comer essa 4ª barra de chocolate? Será que eu vou ser mais feliz se eu tomar essa 9ª lata de cerveja? Será que eu vou me sentir feliz de verdade depois de comer esse 5º pedaço de pizza? Será que isso é felicidade? Isso é realização? Ou isso é essa dopamina rápida? Ou isso é essa coisa fugaz? Essa coisa que, do jeito que veio, vai? É isso que eu quero te perguntar. Mas como sair desse ciclo? Sabe como é que você sai desse ciclo? Você sai desse ciclo, anota aí, ó. Mapeando os gatilhos. O que faz você acionar o hábito? O que faz você acionar o vício? Em que momentos você fuma? Em que momentos você cheira? Em que momentos você se entrega aos jogos, às pornografias? Em que momentos? Anota aí. 2, segunda dica, trocar de ambiente. O ambiente... Você já viu aquela história, como é que é? Ó? A ocasião faz o ladrão, que eles falam, né? Mas o ambiente contribui para isso. Como está teu ambiente? Se você olhar o ambiente, por exemplo, o AA, os Alcoólicos Anônimos, eles falam muito disso. E quando você entra, por exemplo, no Alcoólicos Anônimos, o ambiente ajuda você a mudar, porque ninguém que está lá está bebendo. Todas as pessoas que estão lá pararam de beber ou estão em processo de parada. Então essa rede de apoio é importante. Que ambiente você está? Troca o ambiente. Mapear os gatilhos, trocar o ambiente. Terceira dica, deixar o vício difícil. Eu falo para clientes meus que querem parar de fumar, por exemplo, você pode dar risada, você está me assistindo, mas isso ajuda muito. Eu falo para ele enrolar um monte de elástico no maço de cigarro, 30 elásticos. E quando ele for fumar, ele tem que tirar os 30 elásticos e fumar num local que ele odeia. E depois ele tem que colocar os 30 elásticos de novo e guardar o cigarro. Então você tem que tornar difícil, porque se você deixar fácil, você vai fazer. É igual a pessoa que quer parar de comer chocolate, tem um monte de chocolate espalhado na casa, chocolate em cima da mesa, na gaveta, dentro do armário, dentro da geladeira. Onde diabo tem chocolate? Esconde esse troço. Então, torne difícil. Terceira dica para você. Essa dica é difícil de te dar. Se acostume com o tédio. A nossa sociedade aqui, moderna, não deixa você se acostumar com o tédio. Você não consegue ficar sem olhar o seu celular, você não consegue ficar sem pensar em nada. Você não consegue ficar sem consultar as redes, sem jogar, sem abrir o computador. Se acostume com o tédio. Se você tem filhos, ensine seus filhos a se acostumar com o tédio, com o vazio. E por a gente não conseguir se acostumar com o vazio, que a gente fica se entupindo disso, a gente fica criando, a cada vez que passa, vícios novos e esse excesso de dopamina no cérebro, dopamina artificial. Então, se acostume com o tédio. É difícil, mas garanto para você que é muito legal, que funciona. Mais uma dica. Entenda as emoções que estão por trás. Se faça essa pergunta, o que eu estou tendo com... Estou tendo é terrível, né? O que eu tenho com isso? Que ganho eu tenho com isso? Que emoção isso me dá?
Atendi um cliente um dia, ele me falou, esse chocolate me faz pensar. Atendi outro que falou, a maconha me deixa mais criativo. Atendi outro que falou, o cigarro me faz mais calmo. As substâncias têm os seus efeitos, não dá para discutir isso. Mas a tua relação com a substância tem um efeito maior do que a própria substância. Quando o fumante me fala, por exemplo, que fuma para relaxar, eu faço um desafio para ele. Eu falo para ele, pega o maço de cigarro. Se na caixa do cigarro tiver alguma substância relaxante, você não precisa pagar terapia para mim. E eu nunca perdi uma. O cigarro só tem substância excitatória, não tem nenhuma substância inibitória, nenhuma substância com efeito ansiolítico. Nenhuma. Então, se faça essa pergunta, o que tem por trás? O que eu ganho com isso? Mais uma dica, faça trocas. No cérebro você não apaga nada, no cérebro você só substitui. Troque um hábito por outro. E eu conheço vários clientes meus, todos os clientes de terapia eu ensino eles a fazerem isso. Quando eles fazem um processo de hipnoterapia comigo, eu ensino a fazer troca. Trocar um hábito nocivo por um hábito que faça bem. Mais uma dica, medite todos os dias. A meditação é um dos melhores remédios mais naturais que você pode tomar, se a gente pode falar assim. E você pode melhorar a sua vida porque a meditação, 7 minutos por dia, ela dispara no seu cérebro N neurotransmissores que você só acessaria via remédio, só que remédio vicia. E a meditação dispara endorfina, a meditação dispara serotonina, um monte de outras coisas. E acalma o teu cérebro. Por último, faça auto-hipnose. A auto-hipnose ajuda você a se controlar. A auto-hipnose ajuda você a regular o sistema. Porque na auto-hipnose você projeta quem você quer ser. Na auto-hipnose você constrói o cenário que você quer. E isso é muito importante. Eu vou deixar para você as minhas redes, Felipe Gonzalez Oficial no Instagram, com 0 meio no final, Felipe Gonzalez Oficial. No meu YouTube, vai lá, se inscreve no meu canal, Felipe Gonzalez Oficial também. Ou se você quer fazer terapia comigo, para você abandonar os seus vícios, os seus hábitos, para você trocar de hábitos, o meu WhatsApp, pode escrever agora que minha equipe está lá, tá respondendo. É 011 94361 6104. Anota aí. 011 94361 6104. Manda uma mensagem sem compromisso. Escreve o que você tem. Fala o que está acontecendo com você. Eles vão te explicar o método. Vão te explicar como é que a hipnoterapia funciona. E como é que a hipnoterapia pode ser muito útil para o seu caso especial. Porque eu estou fazendo aqui um programa para milhares de pessoas. Não sei quantas aqui. Fui até consultar os números mais cedo e fiquei até assustado. Muita gente assiste. E ouve. Mas me manda uma mensagem para a gente fazer uma terapia, eu e você e eu, para a gente fazer esse mapeamento disso, e você vai ter um olhar extra em cima disso. Eu falo que você não precisa de mim, você pode resolver tudo sozinho, mas uma ajuda extra nunca é demais. Uma ajuda extra para ajudar você a parar de fumar, a parar de se drogar, a parar de consumir conteúdo que não tá ok, para de jogar, jogos de azar e um monte de outros vícios aí. E eu tenho muitos casos de muitos clientes que a gente fez esse trabalho e algo foi muito libertador, algo muito bonito. Porque quando você assume as rédeas de volta, quando você descobre as origens, quando você descobre as raízes, quando você entende os ganhos, quando você entende as motivações reais, você não precisa mais do vício. Como eu falo, alguns remédios tratam apenas os sintomas, e é pouco. Para vício, não adianta só tratar o sintoma. Tem que tratar o ambiente, o microambiente, mapear o que está acontecendo, entender como foi tua infância, entender que ganhos você tem, entender que emoções você tem, e é esse o jogo verdadeiro. Eu fico tão feliz com isso porque é um processo 100% natural, é um processo prático, é um processo que não envolve remédios, é um processo reconhecido pela ciência. Por isso que eu tenho parceria com alguns médicos de São Paulo, um deles do Hospital Sírio-Libanês, o outro do Hospital das Clínicas, né? Então, funciona, é algo que simplesmente funciona. Vai lá, escreve para mim. Espero que você tenha gostado muito desse programa, anotado todas as suas dicas e
Te vejo segunda que vem no Hipnoterapia e Autoconhecimento, às 20 horas. Grande abraço.